Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de trazer o neurologista Danilo Donizete, né? Um neurologista super bem conceituado aqui em São Paulo. Então, formado em medicina pela Universidade Estadual de Londrina. Ele. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, estava aqui apresentando o senhor. Ah, que ótimo, obrigado. O doutor Danilo, gente, ele é formado pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado pela Unifesp, vem fazendo um trabalho excelente. Eu já tive o prazer de usufruir, né, dessa assistência dele, e foi, assim, maravilhoso para comigo. E um monte de qualidades ele tem aí, né? Tem uma atuação profissional grande aqui no estado de São Paulo, IANSP, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? Ele está muito, o trabalho dele é muito voltado para os transtornos do movimento, então ele é super conceituado nessa área. Doutor Danilo, primeiramente, muito obrigado por o senhor ter aceitado o meu convite em participar aqui do MotivaCast. Tudo bem com Ah, o eu que, senhor? eu que agradeço, muito obrigado a oportunidade de estar falando com você. E é um prazer estar aqui e ter a oportunidade de dividir um pouco do que a gente vive e acredita, né? Sim, claro. Para quem não sabe, há um tempo eu tive dores muito fortes nos meus ombros e os meus ombros ficaram muito inchados e de uma forma que nem um analgésico, nem um remédio comum funcionava. E eu procurei, consegui uma consulta com ele e foi feito algumas aplicações, onde eu já estou há um ano sem nenhum tipo de dor nos meus ombros ou costas. Então, eu acho que é um serviço que ele presta aí nessa área maravilhoso, porque quando a gente fala neurológico, a gente só fica pensando muito na cabeça, né? E esquece dos outros nervos. E para mim teve um efeito assim que eu tava muito ruim. E eu super indico e falo dele por aí. Onde eu vou, eu falo: ah, tá com dor, tem um doutor Danilo. Porque é Ah, muito bom esse tratamento que o senhor vem fazendo, no meu caso, o que foi aplicado para meu caso, foi muito bom. E assim acredito que outros pacientes também. Doutor Danilo, o que despertou o seu interesse especificamente pelos transtornos do movimento? O que é os transtornos do movimento? muito obrigado pela pergunta, ela é muito relevante para a gente conceituar e desmistificar fatores. Transtornos do movimento são simplesmente doenças neurológicas associadas ao sistema extrapiramidal, de forma geral, que nós entendemos que acontecem alterações motoras específicas que não simplesmente como acontece no AVC, que nós temos uma fraqueza, uma paresia, não. Pode acontecer movimentos anormais, tremor, rigidez, tem a lentidão faz parte, nós temos doenças que causam movimentos torsionais, como as distonias que você citou aí, que nós temos aí esse envolvimento bastante relevante, que sabemos que a atuação aí na dor, em especial nessas causas, é bastante relevante. Então, é uma área da neurologia que nós temos a oportunidade de lidar com uma miríade muito grande de situações que envolvem os movimentos. Então, é um privilégio muito grande, porque cada paciente único, nós vemos uma evolução pessoal de cada caso, claro que sempre baseada nas evidências, e eu vejo que é uma área ainda da neurologia que nós conseguimos fazer um tanto quanto de um trabalho artesanal, de identificar o hot point daquele indivíduo e focar nele. Outro ponto muito relevante, eu acredito que é a tecnologia nos ajudando hoje, que potencializou bastante essa nossa área dos transtornos do movimento. Ai, que ótimo. Eu estava vendo aqui sobre as suas formações. O senhor tem um monte de formações, é muito qualificado. O que levou o senhor a escolher a neurologia
e quais foram os desafios, né? Porque não é uma área fácil, né? Quais foram os maiores desafios da sua carreira até aqui? Certo. Eu penso que a neurologia me encontrou. Foi dessa forma. Algumas vezes ela perambulou pela minha cabeça desde que, antes de entrar na faculdade, eu já tinha apreço e uma curiosidade muito grande sobre como funcionava o comportamento de forma geral. Isso, eu diria que é até o meu hobby até hoje aí, é compreender comportamentos, algo que acho muito interessante e relevante. Mas eu vejo que durante a faculdade de medicina, quando eu tive a oportunidade de experienciar ali os módulos de neuroanatomia, quando eu tive a oportunidade, eu lembro de um professor gigantesco de neuroanatomia que nós tínhamos na faculdade, o doutor Eduardo, aí um abraço para ele, para Londrina, que tive esse privilégio de ter aprendido com ele. Então eu comecei a ver que eu tinha um gosto por aquilo de uma forma diferente em relação às outras áreas. No entanto, eu acabei me formando, fiz residência médica, primeiro de clínica médica, porque eu ainda não tinha uma convicção de qual área específica eu gostaria de atuar. E aí sim, no meu segundo ano de clínica médica, ficou muito claro, depois de experienciar várias situações na clínica médica, que nós temos aí a oportunidade de ver diferentes áreas da área clínica da medicina, eu vi que a minha área era a neurologia. Eu tinha um apreço gigantesco pela oportunidade de discutir com os colegas neurologistas os casos de neurologia, e eu vi que era uma área que oferece a oportunidade de muita inovação nesse momento histórico que nós estamos vivendo, e fascinante. Simplesmente eu entendi que eu não ia me esforçar muito na rotina, simplesmente eu ia viver algo que eu acredito e que eu tenho prazer de atuar. Então foi dessa forma. A neurologia, ela perambulou em alguns caminhos, e aí quando eu estava na clínica médica, ela falou, não, você tem que vir para cá, e eu fui de cabeça, e foi quando eu me senti completo e estou atuando aí há alguns anos com muita vontade. E deu certo, né? Que bom. Deu certo, ainda bem. Deu certo, né? Acho que tem que ter um dom para as áreas que a gente escolhe ao longo da vida, a gente precisa ter um dom. Porque quando a gente tem um dom, até o fardo ele se torna mais leve, né? Porque a gente tem uma satisfação pessoal em executar determinada profissão. É muito interessante quando vê, eu vejo, por exemplo, o currículo do senhor, na parte de cada paciente é único, enfim, e eu fico vendo, é isso mesmo. Quando você faz o que gosta, você consegue, né, fazer com qualidade, ser feliz, né? Exato. Eu acho que isso é muito importante. É conseguir estar feliz no que você está enfrentando na sua rotina. É muito, muito legal. Eu realmente sou apaixonado pelo que eu faço. Isso eu acredito que é muito claro para as pessoas que passam aí pela minha rotina. Que bom, fico feliz. Voltando para a questão dos transtornos do movimento, quais são os sintomas que indicam que uma pessoa deve procurar o neurologista? Porque normalmente, como que nós somos? Tá doendo só um pouquinho, ai, tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí toma um remedinho, deve não ser nada e vai passando. Mas quando realmente a gente tem que procurar um neurologista? A minha percepção é que hoje, com a informação tão acessível para todas as pessoas, ou pelo menos para a maior parte das pessoas, nós temos que ter uma sensibilidade bastante baixa para decidir em, eu quero dizer, ser muito sensível para decidir procurar o especialista que desejar. No caso, o neurologista, quando Uhum.
começou com alguma alteração sensitiva, inespecífica, que mantém-se, por exemplo, esse braço formigando o tempo inteiro, tem momentos que eu não estou sentindo muito bem o meu braço, é um motivo de ir ao neurologista. Dores de cabeça recorrentes que muitas vezes estão fugindo de um padrão habitual, é um motivo de ir ao neurologista. Comecei a tropeçar frequentemente. Por que eu estou tropeçando tanto? Outro motivo de ir ao neurologista. Quando a gente olha para os transtornos de movimento, nós sabemos que muitos dos transtornos de movimento, a distonia, por exemplo, muitas vezes o paciente demora 1 ano a 3 anos para ter o diagnóstico. Tem casos que o paciente passou por 10 médicos até conseguir o diagnóstico clínico. Então, muitas vezes, poxa, está tendo um comportamento anormal com o meu corpo, de torção do meu pescoço, torção do meu pé, tá distinto, eu tô vendo que tá esquisito, tá tendo um movimento que eu não tô pensando para fazer, ele tá acontecendo. Eu tô tendo um tremor que tá desconfortável. São muitas situações para ter essa decisão de procurar o neurologista. Tontura. Tontura uma das queixas mais importantes e relevantes. Nós sabemos que tem aí a associação tanto da área cardiológica, como neurológica, como muitas vezes outras áreas, um distúrbio endocrinológico, um hipertiroidismo ou um hipotiroidismo não bem cuidado, um diabetes descompensado. Muitas situações podem levar à tontura. E muitas vezes nós, como neurologistas, interpretamos até que a alteração nem está na nossa área específica, mas está impactando. Então, eu vejo que procurar um neurologista é algo que não precisa pensar muito. Se começou com um sintoma inespecífico que não tem clareza e acredita que ele tem aí esse perfil de ser atendido pelo neurologista, acho que tem que nos procurar. Outra coisa é o AVC, né? 1 a cada 4 pessoas vão ter AVC. Então, a nossa sensibilidade tem que ser muito alta para procurar um neurologista. Estou falando alterado, estou espontaneamente, tive uma fraqueza de um lado só do corpo, não estou sendo capaz de abraçar com a mesma intensidade que eu tinha. Qualquer um desses alarmes, estou enxergando duplo, de uma forma inespecífica, nunca aconteceu isso, uma alteração súbita, tem que procurar um neurologista sempre. Nesses casos que eu comentei, inclusive, até um pronto-socorro. Exatamente, né? O importante é não ficar parado, né? É procurar ajuda e Exato. procurar o profissional também correto, né? O profissional qualificado para poder detectar o teu problema, né? Porque não adianta nada ir num profissional que não vai resolver. Tem que procurar um profissional que realmente vai te ajudar. Isso é importante, né? Tem algumas coisas que, por exemplo, tem pessoas que confundem muito tremores, por exemplo, tremores comum com Parkinson. Como que elas diferenciam essas condições? Certo. Essa é uma pergunta das mais demandantes para nós quando a gente está na consulta médica. Tremor, a gente tem que entender que tremor não é sinônimo de Parkinson. Tremor pode acontecer na doença de Parkinson, mas nós temos aí um percentual bastante grande de pacientes com doença de Parkinson que não enfrentam tremor, por exemplo. Então a gente tem que ter essa clareza. Tremor pode acontecer em condições que nós temos como distúrbios endocrinológicos, o paciente com hipertiroidismo pode estar apresentando um tremor aí de alta frequência e baixa amplitude, mais ou menos como eu estou tentando simular. Tem história familiar de pessoas que têm histórico de tremor. O meu avô tremia, o meu pai tremia e eu estou tremendo. Essa história ela é bastante comum numa entidade clínica mais comum do que a doença de Parkinson, que é, por exemplo, o tremor essencial, que é de origem genética, origem familiar, geralmente tem uma evolução, na maior parte das vezes, bastante mais benigna do que a doença de Parkinson, e
e a característica do tremor é diferente do que o que nós habitualmente encontramos na doença de Parkinson. O tremor da doença de Parkinson geralmente é um tremor de repouso, a maior parte das vezes. O indivíduo está relaxado e começa com um tremor característico. Tá? Então, ele está relaxado e começa com um tremor característico, diferente de um tremor de ação, que o indivíduo vai, por exemplo, pegar uma caneta e aí ele vai escrever e acaba muitas vezes tendo um tremor rápido quando ele vai pegar aquela caneta, quando ele vai tomar um cafezinho, quando ele vai pegar algum objeto e acaba falando, puxa, esse tremor fica mais importante, vai, por exemplo, parafusar ali uma tomada e tem uma dificuldade com a chave de fenda, essas situações. Nós também temos o tremor distônico, quando a gente pensa nos transtornos de movimento, que é a área que eu me dedico com maior intensidade. Nós sabemos que o que é distonia? É uma alteração que informa o músculo de uma forma anormal. Então, ele está contraindo demais aonde ele não deveria estar contraindo. Então, está fazendo muitas vezes uma postura não harmônica, incapaz de realizar aquele movimento que ele está esperando, que ele está preparando, que ele quer fazer. E muitas vezes ela está associada ao tremor. Nós vemos isso com bastante frequência, só que tem padrões específicos, isso é muito específico, mas é interessante. Por exemplo, nós conseguimos diferenciar um tremor distônico de um tremor essencial, de um tremor de característica parkinsoniana, e para isso tem que realmente procurar o especialista. E o especialista ali, que vocês observam que tem uma expertise, um interesse bastante sobre a área, porque realmente é sempre um desafio para a gente deixar mais claro e poder tratar da melhor forma. Situações de ansiedade podem levar ao tremor, muitas condições. Exato. E é importante, assim, é ótima a explicação do senhor, que podemos realmente esclarecer algumas dúvidas, né? Porque quando fala de Pax, a gente só vê aquilo, porque como a gente não aprofunda em determinado tema, ou não tem um paciente um familiar com aquela doença, então a gente não se interessa, né, muito por aquele tema, por aquela patologia. Por exemplo, o Pax, é uma doença de idoso ou uma pessoa jovem, ela pode ter um Paxo, por exemplo? Pois é, essa é uma pergunta muito importante. Nós temos, eu vou aproveitar a oportunidade para tentar clarear algo que a nossa sociedade precisa entender. Nós estamos todos envelhecendo, com num número maior de pessoas mais velhas, cada dia mais. Então, tecnicamente, as doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, elas vão se tornar mais prevalentes. E aí tem um dado bastante significativo, é que a doença de Parkinson ela merece e precisa de atenção pública, olhando para ela, porque ela é uma doença que está aumentando o número de forma significativa e exponencial. A forma acelerada que ela vem crescendo tem chamado a atenção no mundo todo. Um ponto muito importante que você perguntou, poxa, alguém jovem pode apresentar a doença de Parkinson? Sim, nós vemos, inclusive, a doença de Parkinson nas pessoas mais jovens, por vezes, entenda, isso não é definidor que sempre será, mas quando eu digo muitas vezes tem uma associação genética, geralmente nos Parkinsons, na doença de Parkinson mais jovem. Agora, a doença de Parkinson mais prevalente, mais habitual, é realmente na forma senil. Quanto mais velho nós ficamos, aumenta a incidência de pessoas com doença de Parkinson. Mas sim, doença de Parkinson pode acontecer aí na população jovem também. Nós temos vários pacientes e tem comportamentos distintos. No paciente mais jovem, geralmente nós vemos uma doença que tem uma evolução menos acelerada, menos agressiva, enquanto muitas vezes nos pacientes mais idosos nós observamos que a doença, por vezes, ela tem uma característica um tanto quanto mais acelerada. E aí tem características típicas. Os pacientes mais jovens muitas vezes nós vemos bastante tremor, enquanto nos pacientes mais velhos isso é menos habitual, nem sempre nós vamos ver essa característica.
Então, é muito interessante que os meus professores aí que me formaram tanto no servidor público estadual quanto na Escola Paulista de Medicina, eles sempre deixam de forma muito clara que nós temos critérios claros e definidos para a doença de Parkinson, mas da mesma forma que no diabetes nós temos pessoas que se comportam diferente, um diabético que eu atendo hoje é diferente do diabético que eu atendo na próxima consulta, ou seja, a forma tem um comprometimento grande com a dieta e toma os medicamentos certinho e ainda o diabetes dele cobra ali um pedágio importante, é uma doença mais intensa, enquanto no outro uma doença mais branda. Na doença de Parkinson nós também vemos comportamentos diferentes. Então aí dando uma possibilidade de enxergar aí que existem várias doenças de Parkinson dentro do complexo doença de Parkinson. Então, obrigado por essa pergunta, muito importante. Nossa, muito claro aí. Muito esclarecido, né, aí pelo senhor. Quando a gente fala de distonia, é pouco falado, né? É assim, no meio comum, é pouco falado sobre distonia, porque ela não é tão conhecida, talvez por esse nome. É, mas a gente, quando fala de distonia, por exemplo, igual no meu caso, a distonia, ela tem cura? O estresse pode piorar os transtornos do movimento? Certo. A sua pergunta ela é muito importante na medida que todos nós, quando chegamos com qualquer diagnóstico, nós mesmos médicos, diante de um outro colega com algum diagnóstico, a grande pergunta é: tem cura? Aquele highlight, aquele desespero, isso tem solução absoluta? Eu acho que nós temos que procurar cada vez mais entender que muitas vezes o controle clínico ele chega muito próximo de uma cura, certo? Sim. Agora, definir cura em absoluto, não, a gente não pode definir dessa forma ainda, tá? Tem situações, sim, que nós conseguimos ter um controle clínico bastante importante, e eu diria que na maioria das situações hoje, cada vez mais nós conseguimos isso. E isso quando nós pensamos em distonia, nós temos que pensar, essa é uma distonia generalizada, está pegando o corpo inteiro, pega pescoço, membros inferiores e o tronco, o indivíduo tem aquela postura dançante, como eu estou tentando simular aqui, ou é uma distonia focal, que tem uma postura com um movimento anormal do pescoço, que em situações de estresse com tanto quanto mais importante, ou então é uma distonia para escrever, o indivíduo vai pegar lá a caneta e escrever e tem aquela dificuldade até já para assinar o próprio nome ali, muitas vezes banco, cartório, acaba causando ali um estresse importante para o indivíduo. Então, são várias situações distintas. Eu tenho muitos pacientes que, utilizando, por exemplo, a toxina botulínica de uma forma focada, com ultrassom, em que eu consigo ir num músculo bastante específico, com uma visualização direta, colocando uma quantidade de medicamento que não é muito grande, ou seja, evitando o potencial de efeito colateral, muitas vezes esse indivíduo fica muito bem com aquele quadro distônico focal por 6 meses, e aí posteriormente precisa seguir a terapia, retomar. Então nós temos, assim como tem situações de distonia generalizada, induzidas aí por características genéticas específicas, que nós utilizamos a estimulação cerebral profunda, que é a tecnologia, mais uma vez, nos ajudando, assim como é possível também na doença de Parkinson. Então, coloca lá um estimulador dentro de uma área cerebral responsável ali pelo disparo neuronal associado a essas características clínicas e tem um controle exuberante. Aquele indivíduo refere assim: olha, eu estou curado, mas
ele precisa de um controle clínico. Muitas vezes a gente precisa programar ele de forma recorrente. Depois ele fica aí 6 meses muito bem, depois precisa de mais um ajuste. Então, nós temos que entender que cura em absoluto não, nós não podemos falar dessa forma, mas nós sabemos aí que nós temos essa resposta bastante importante de um controle clínico evidente nas distonias. Alguém falou que tá tremendo? Deixa eu ver. Pode ser a internet. Aqui para mim tá parecendo normal. Para mim também parece normal aqui. É, esse é o sinal. É, falando de tratamentos, o senhor falou que tem esses tratamentos, agora o avanço tecnológico, né? Tem todas essas tecnologias que facilitam, né, os tratamentos, e tem a toxina botulínica, né? É até difícil de falar isso, que é muito conhecido na estética, mas como que funciona no tratamento neurológico? É, então, nós ganhamos aí essa visibilidade importante da toxina botulínica na estética, mas nós sabemos que a toxina botulínica utilizada de forma terapêutica, ela já é utilizada de forma importante há muitos e muitos anos. Então, em várias áreas do conhecimento, na neurologia, na urologia, tem a possibilidade, na oftalmologia, então, várias situações diferentes. Mas vamos lá, vamos para o nosso ponto. Na neurologia, quando a gente pensa na distonia ou na espasticidade, que nós sabemos aí que uma a cada 4 pessoas, infelizmente, vai ter a infelicidade de ter AVC. Dessas, 20 a 40% podem desenvolver espasticidade, quer dizer, aquela rigidez, aquela postura que nós vemos nos pacientes, muitas vezes, que sofreram AVC com o braço ali rodado para dentro, uma contração importante e excessiva da mão, inviabilizando fazer alguma atividade. Então, nessas condições, nós podemos utilizar a toxina botulínica. E como ela vai agir? Ela vai relaxar, de forma bem clara e simples, ela vai relaxar o músculo que está excessivamente contraído. Esse é o nosso ponto. Como isso acontece? Acontece de uma forma de que na conexão, tá, do neurônio, do nervo ali com o músculo, tem uma transmissão, e aí essa transmissão vai ser atenuada pela toxina botulínica. Então é dessa forma que ela vai ajudar. Só que isso tem prazo de validade. Ela vai durar, em alguns casos, 3 meses, em outros 4 a 6 meses. Isso varia de paciente para paciente, mas esse é um bloqueio neuroquímico que não é permanente. É um bloqueio neuroquímico que vai ter prazo de validade. E depois precisa de uma nova aplicação, de um novo tratamento para manter. Só que olha o que é mais interessante nessa história toda. Quanto mais nós aplicamos, por exemplo, nos nossos pacientes, isso eu vejo bastante, meus colegas que trabalham com transtorno de movimento também, por exemplo, na distonia cervical, indivíduos que tinham previamente, há 10 anos, eu estou acompanhando aí já, vamos dizer, um paciente há 8 anos. Ele tinha uma intensidade, uma gravidade, e para isso a gente tem escalas objetivas para aplicar e entender, ele tinha uma gravidade importante do transtorno, que hoje ele simplesmente tem uma leve rotaçãozinha e já não tem mais aquilo que apresentava. O que aconteceu nessa história? Nós entendemos hoje que a toxina botulínica começa a entrar como um fator de neuromodulação. Ou seja, o músculo ele também informa. O braço, quando a gente mexe o nosso braço, ele está informando. Da mesma forma que a gente pensa para mexer o braço, se eu tiver uma contração no braço, ele também informa o meu cérebro que está havendo aquela contração. Se eu aplico toxina botulínica e atenua aquela contração anormal que estava acontecendo, de alguma forma, o músculo está informando o cérebro, olha, isso aqui está contraindo demais. E aí ele pode começar a fazer
uma remodelação de uma rede anormal para essa rede voltar a ser uma rede mais harmônica. E aí que a gente vê pacientes que antes tinham uma característica clínica bastante grave, com uma característica clínica bastante tranquila, que precisa muitas vezes lá no passado utilizava doses altas de toxina botulínica, hoje utiliza uma dose bastante pequena, sendo muito efetiva, com um tempo de duração maior. Então é interessante a gente trazer esse ponto, eu acho que à luz das pessoas, o quanto a toxina botulínica tem trazido de avanços para nós, e nós continuamos aprendendo com a toxina botulínica os potenciais que ela tem de agregar para todos os nossos pacientes. Interessante. Tem uma pergunta do Anderson que é: quais cuidados com a saúde, quais cuidados com saúde para cuidar dos nossos nervos, né? É isso. Essa é uma pergunta muito, muito legal, e nós temos que pensar que a prevenção é o que importa. Então, é isso. Nós conseguimos mudar o impacto sempre de uma forma mais importante, prevenindo. Então, como cuidar e preservar os nossos nervos? Praticando atividade física. A maior evidência que nós temos hoje para tratar as doenças neurodegenerativas e as doenças neurológicas, inclusive quando nós pensamos, puxa, um indivíduo que teve um AVC e sempre praticou atividade física, um indivíduo que teve um AVC e nunca praticou atividade física, ele era mais sedentário, trabalhava demais e não tinha tempo, ou não priorizava cuidar desse remédio natural que todos nós temos e que tem um impacto muito maior que a maioria das medicações que nós tomamos hoje, que é a atividade física. A história clínica, a forma que vai ter a recuperação neurológica é completamente diferente. Porque quando nós temos uma atividade física regular, inclusive a atividade aeróbica, que é bastante relevante, mas lembrando também da preservação da massa muscular, então fazendo musculação, nós temos aí indivíduos que vão ter uma reserva motora muito maior. Então, quando impactado por qualquer dano neurológico, por uma doença inesperada, por um acidente, qualquer condição dessa, a condição clínica que ele vai ter para recuperar e para ser tratado vai ser completamente diferente. Ah, mas vamos lá. Quer dizer, então, que eu fui sedentário e agora eu fui acometido por uma doença neurológica. Então, não dá mais para mim. Não. Você tem que entender que hoje você pode fazer diferença fazendo a atividade física que você conseguir. Entendeu? Seja mínima, porque tem condições que o indivíduo muitas vezes tem um acometimento extenso de qualquer doença neurológica, por vezes é um acometimento mais focal. Mas sempre, sempre, a atividade física vai ser o grande remédio para melhorar aí e preservar os nervos, como o meu colega comentou e perguntou. Outra questão é o sono, hábitos alimentares, evitar o álcool. O álcool realmente não tem benefício neurológico para nenhuma condição que nós podemos entender, não é saudável o álcool. Então, quando consumido, que seja com bastante moderação, o estresse, a sobrecarga, essa ideia hoje que está buscando, acho que a gente está num momento histórico que as pessoas também estão tomando cuidado de pensar, preciso ter um tempo para meditar, para refletir, para respirar. Ele é muito importante, o nosso cérebro, ele precisa de momentos de fazer nada, de relaxar um pouco, porque nesses momentos potencializa áreas que vão permitir novas conexões para facilitar novos aprendizados que a gente venha desenvolver, novas criatividades para desenvolver novas tarefas, novos atos motores,
novas capacidades de escrita, de leitura, de compreensão, de articulação de discurso, muitas situações. Eu acho que isso seria a resposta que eu tenho para essa questão. Sempre a atividade física, como eu faço as campanhas aí da saúde mental, sempre eu estou incentivando o quê? A atividade física, porque é exatamente isso. As doenças mentais, né, algumas patologias, têm se tornado as maiores doenças nos dias atuais. Porque várias pessoas vão ter ansiedade, vão ter vários outros tipos de doenças, né? A depressão, enfim. E a atividade física ajuda em todas elas, né? Não tem, eu acredito que não tenha um profissional da área da saúde que não indique a atividade física, né? A meditação realmente, porque o cérebro da gente é tão cheio. A gente vive numa cidade grande, no nosso caso em São Paulo. É a violência, é o trânsito, já começa aí, né? Sai de um trabalho, entra em outro, vai para outro lugar. Esse deslocamento, tudo isso vai gerando o quê? Um estresse na pessoa. Se ela não, isso falando de uma pessoa que tem uma vida comum. Se a pessoa ela não tiver essas válvulas de escapes, que são as atividades físicas, o problema para ela cuidar da mente dela, ela não vai conseguir avançar. Em algum momento, essa pessoa vai se entregar à doença, né? Porque ter ansiedade, ser medicado por ansiedade, por exemplo, e você fazer a atividade física, isso já diminui o quê? As doses medicamentosas, Perfeito, né? perfeito. E isso vem muito legal a sua observação de você trazer desse seu trabalho, de conscientizar e maximizar o olhar que nós temos que ter para as doenças mentais, para as dificuldades aí que as pessoas têm na rotina e o quanto a atividade física impacta nisso, que quando nós olhamos para a área da neurologia, que a gente está discutindo aqui também, dos transtornos de movimento, nós vemos, na maioria dos transtornos de movimento, sintomas que nós denominamos motores, e esses são sintomas de movimento clássicos que todo mundo está vendo, mas nós temos também os sintomas não motores. E muitas vezes os sintomas não motores, eles impactam a qualidade de vida, os estudos científicos mostram dessa forma, de forma muito mais significativa a qualidade de vida do indivíduo. Então, muitas vezes pacientes com distonia, por exemplo, um sintoma não motor é a dor. Outro sintoma não motor importante é a alteração do humor, é a ansiedade. E essas situações, elas impactam muito a rotina de trabalho, a rotina de convivência familiar, a rotina de convivência com amigos. Então, nós temos que entender que a atividade física ela é um modulador de todo esse complexo. Ela atua tanto ajudando a preservar o motor, como controlando e colaborando em equilibrar e, por que não, resolver os sintomas não motores. Deu uma travada agora aqui para mim. Peraí. Eu, Travou. voltou? Voltou, voltou. É que Ah, às vezes, gente, perfeito. é assim, fazer ao vivo é isso. É isso. Ai, travou, porque é ao vivo. Mas aí tem outro ponto relevante para nós também. Nosso potencial, todos nós aqui, vocês que estão conosco na live, é, eu acho que o mais importante é a gente também ter paciência e entender que faz parte, por exemplo, uma travada na imagem, essa resiliência que nós temos que desenvolver, que essa resiliência permite também que nós possamos conviver e transpor melhor os transtornos neurológicos se nós tivermos a infelicidade de enfrentá-los. Acho que essa resiliência é muito importante, a atividade física potencializa tudo isso. Exato. O Andra comentou, muito bom. Pilares importantes: sono, movimento, alimentação e socialização. É isso. É isso. Realmente, né?
Mas a gente precisa se Obrigado pelo no, comentário, Wanda. o importante é termos consciência, conscientização que precisamos cuidar do nosso corpo, né? E da nossa mente. Isso é muito importante, porque quando você tem uma conscientização, você é consciente disso, você vai ter muito mais qualidade de vida, né? E se vir a ser acometido por alguma doença, você vai conseguir superá-la, né? Com mais firmeza, né? Com mais vivacidade. Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa nos cuidarmos. Por exemplo, esse ano eu fui detectada com 6 nódulos na tiroide, só que eram benignos. Então, para mim, eu fiquei pensando antes, que a gente fica, todo mundo fica preocupado, né? Então, eu fiquei preocupada. Eu falei assim, mas se for maligno, vai operar, vai fazer o tratamento e vai passar. Porque eu não tinha uma outra patologia no corpo que agravasse, né, o tal problema. Então, o treinar, as natações ali, no meu caso, a natação e o jiu-jitsu, então são diferenciais para mim, para a minha vida. Então, eu já não fiquei assim desesperada, porque eu sabia que meu corpo ele ia ter uma resistência, né? E se você tiver debilitado, o corpo já não terá essa resistência. Por isso a importância de a gente se cuidar e cuidar com qualidade, conforme a orientação aqui do doutor Danilo Donizete. O senhor costuma dizer, doutor, que cada paciente é único. Eu achei essa frase, assim, sensacional. Cada paciente é único. O que isso significa na prática para o senhor? É, isso é um mantra que eu levo na minha rotina e eu diria que é algo que eu aprendi muito antes de ser médico. É, eu lembro aí da minha avó, por exemplo, aqueles ensinamentos que os nossos avós, os nossos antepassados conseguem trazer para a gente de forma tão importante, de que cada pessoa é única e cada pessoa tem a sua característica, a sua forma, e nós temos que ter o cuidado de não necessariamente querer mudar as pessoas, mas sim ajudá-las a encontrar os seus melhores caminhos. E quando eu olho para um paciente, quando você traz essa pergunta, cada paciente é único, é dessa forma. Cada paciente é único porque cada pessoa é única. E cada doença, apesar de ter o mesmo nome, por exemplo, doença de Parkinson, por exemplo, distonia, por exemplo, acidente vascular cerebral, o comportamento clínico de cada indivíduo é diferente. O contexto social, familiar, de trabalho, de locomoção de cada pessoa é diferente. Então, nós temos que olhar de forma individualizada cada situação. A expectativa de cada indivíduo, o momento da vida que ele está enfrentando determinada situação é diferente também. Pensamos aqui, um paciente com doença de Parkinson, com os seus. Isso é uma situação que eu já presenciei, por exemplo, com seus 56 anos, dentista que está apresentando um tremor. Nossa. Aquele tremor é um tremor de repouso que começou também a acontecer em ação e ele entende que aquilo está sendo muito traumático para ele, diferente de um outro senhor com 70 anos que tem o mesmo tremor, mas aquele tremor não está atrapalhando. Ele fala, olha, isso não me incomoda. Incomoda mais minha esposa que a mim. Por quê? Porque cada indivíduo é único. E aí ele tem uma atuação, ele tem uma perspectiva, um objetivo com aquele trabalho dele, e aquilo está incapacitando, tá dificultando. Então é isso. Cada paciente é único. Cada contexto que a doença está enfrentando naquele contexto daquele indivíduo vai ser único. Então, nós médicos temos a obrigação de olhar de forma completa para o indivíduo. Nós temos que ouvir nosso paciente. Muitas vezes a gente aprende demais com os pacientes, mas nós temos que ouvir para entender o que realmente ele precisa. Porque muitas vezes o que
incomoda o olhar do médico não é tanto o que está incomodando o indivíduo. E aí a gente tem que entender o que mais incomoda para a gente poder traduzir em benefício clínico e qualidade de vida para aquela pessoa única que nós estamos tratando. A Salete falou, doutor, hoje em dia as pessoas vivem muito tempo em tela de computador e celulares. Isso, de certa forma, repercute no tocante às doenças neurológicas? Eu vejo que sim, é uma pergunta bastante interessante. Mas, por exemplo, quando nós pensamos que o déficit de atenção é uma desordem neurológica, entende? E quando nós estamos ali numa tela que está dando milhares de situações distintas de informação muito fugaz e muito rápida, muito veloz, sem profundidade, que não prende a atenção e a gente já vai mudando. Eu vou para o próximo, eu vou para o próximo, eu não gostei, eu vou para o próximo. O que acontece? Nós estamos desorganizando a nossa capacidade de concentração. E se a gente desorganiza a nossa capacidade de concentração e persistência, por exemplo, o nosso potencial de lidar com uma desordem cognitiva, com uma dificuldade, com um comprometimento cognitivo, é muito maior a nossa dificuldade. É muito maior a nossa dificuldade em lidar com um transtorno de ansiedade, que aí é muito maior a nossa capacidade de ser resiliente para entender o tempo que aquela medicação precisa para poder fazer efeito, e aí nós colhemos os resultados e vemos os benefícios. São N situações, eu vejo que sim, a tela muitas vezes está causando dependência. Tem pessoas que estão ficando dependentes da tela, as pessoas muitas vezes estão perdendo a capacidade de socializar, às vezes na própria casa, e isso compromete o ambiente familiar e compromete, sim, muitas vezes, aumentando o potencial desse indivíduo ter um comprometimento cognitivo, porque ser estimulado de diferentes formas com outras pessoas, o convívio social ele é muito importante para a nossa saúde mental. Então, sim, eu entendo que de forma clara, e tem um monte de situações, explicações que eu nem dei, porque a gente consegue falar 2 horas aqui dos comprometimentos de tela, mas seguramente é um problema que nós estamos enfrentando. Nossa, que ótimo. Obrigado por responder as perguntas aí do pessoal. É, aqui estamos quase chegando no final do da nossa conversa, né? Que está maravilhosa, é um tema bem extenso, né? E mais assim, é bem esclarecedor o que o senhor tem falado e nos orientado aqui na live. O senhor poderia compartilhar conosco alguma conquista profissional que mais se orgulha? Eu diria que o que mais impactou na minha vida foi ter, de fato, escolhido medicina, que ter a oportunidade de conviver com as pessoas e entender, buscar entender e colaborar com o sofrimento humano é uma oportunidade que a vida me deu e eu tenho uma gratidão gigantesca por isso. Agora, então, eu diria que a maior conquista foi fazer medicina, tá? É, eu diria também que trabalhar com neurociência é um desafio gigantesco, ao mesmo tempo que é um prazer muito grande, é muito legal nós vemos que nós que nos endereçamos, por exemplo, para uma pós-graduação, mestrado, doutorado, produzir artigos científicos, trabalhar em congressos discutindo com colegas, aprendendo, também dando a nossa perspectiva sobre muitos pontos, é, é bastante desafiador e o mais legal é a gente ver que isso está sendo disseminado para a população. Hoje todo mundo discute, está discutindo, está dando opinião e está aprendendo com a neurociência. Eu acho que esse seria o,
a menina dos olhos, né? O que brilha os meus olhos aí, um grande desafio que eu enfrento diário e que é um prazer gigante. Exato. Doutor, ó, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, agendar a consulta com o senhor? Como que elas fazem? No seu Instagram, elas conseguem? Conseguem sim. No meu Instagram, por exemplo, tem ali na aba ali, vocês clicam. Eu nem sou dos mais habilidosos em lidar com o Instagram, está sendo uma oportunidade bastante interessante aqui. Mas é só clicar e vai ver ali, marque a consulta, vai ter o acesso direto no WhatsApp da nossa clínica, podendo marcar consulta comigo e também, por exemplo, se precisar com colega fisioterapeuta que nós temos na clínica. A gente trata o transtorno de movimento de forma ampla, em todas as modalidades necessárias. Então, é só entrar em contato no nosso telefone. Nós temos 2 telefones de contato e também mandar direct qualquer dúvida que tiver, qualquer situação, a gente está à disposição para colaborar e ajudar. Certo. No final também eu vou marcar o Instagram dele nessa postagem. Essa live vai ficar salva. E aí vocês podem entrar lá, curtam o trabalho dele, acompanham, que tudo isso também traz mais conhecimento, porque quanto mais o perfil dele está movimentado, mais conhecimento vão chegar para as pessoas, porque aí o Instagram vai entregando conforme as hashtags. Então é importante a gente apoiar os tratamentos de qualidade, os profissionais de qualidade, para que eles também possam divulgar mais o trabalho e mais pessoas serem alcançadas, né? Isso é muito importante. Doutor, para finalizar, deixa uma mensagem para quem está enfrentando uma doença neurológica e para os demais. Se o senhor puder deixar uma mensagem. Eu diria que a mensagem, essa pergunta é muito legal, essa oportunidade de deixar uma mensagem. Me veio à mente que nós estamos num momento histórico privilegiado do conhecimento, que nós temos muitas novas alternativas que jamais imaginávamos. Por exemplo, nós vimos aí num congresso que aconteceu nos Estados Unidos, teve uma plateia gigantesca enfrentando discutindo sobre, por exemplo, o câncer de pâncreas, doença bastante devastadora em muitas situações, e potenciais de tratamento inovadores que jamais existiram. Hoje, quando a gente olha para as doenças neurológicas, nós temos muito, muito novo a oferecer. Então, e isso está. Nós vemos que, inclusive, as indústrias farmacêuticas que trabalham com medicamentos para a neurologia e com tecnologia para a neurologia, elas estão tendo um olhar específico para a neurologia, porque elas estão vendo, aumentando o número de situações que precisam ser tratadas, e nós estamos encontrando vários novos caminhos de terapia. Então, eu diria que a maior mensagem que eu tenho é: sejamos resilientes e vamos confiar que o melhor está por vir. Eu acho que é isso, a grande mensagem que eu tenho para os nossos pacientes com doenças neurológicas. Eu diria que, por que não para todas as pessoas? Acho que a perspectiva positiva de que o melhor está por vir é a melhor mensagem que eu posso deixar, com bastante resiliência na nossa rotina a todos e humildade sempre, que nós vamos conseguir caminhar tanto enfrentando as doenças desafiadoras que tivemos a enfrentar, mas com várias possibilidades terapêuticas e inovações para ajudar. Com gente envolvida, com olhar humano, acho que o caminho é esse. Olha que legal, Júlia que Silva. Ela escreveu: muito feliz com essa informação. Se já acredito que meu marido ficaria bem agora, fico muito mais confiante. Ai, que ótimo. Esse é o ponto. Ótimo. Esse é o ponto. Já valeu, tá valendo demais a pena essa nossa oportunidade. Que bom.
Doutor Danilo, eu gostaria de agradecer imensamente por o senhor ter aceito o meu convite para estar aqui no MotivaCast. Todos sabem que o MotivaCast ele é um programa motivacional, mas sempre tentamos trazer aqui informação para vocês. É, às vezes, ao vivo, ficam poucas pessoas, só que essa live ela roda, que eu deixo salva, e alcançam muitas pessoas. E muitas pessoas terão informações, porque hoje o senhor trouxe muitos esclarecimentos. Eu gostaria de agradecer imensamente ao senhor. Eu que agradeço a oportunidade, Magnólia, é algo gigantesco assim, essa oportunidade de compartilhar o conhecimento, a visão de mundo, de entender que devemos ser sempre gratos e resilientes para enfrentar todas as situações e não adianta, nós temos que fazer a nossa parte, nós pacientes, nós médicos, todos temos que fazer a nossa parte. É um trabalho em conjunto de uma equipe multiprofissional com família e pacientes. Isso só funciona quando todo mundo está alinhado em busca do mesmo objetivo. Aí sim a gente chega no melhor intento possível. Muito obrigada. Fique com Deus. Deus abençoe a todos aí, todos que fizeram perguntas, todos que estiveram ao vivo e todos que irão ver essa live. Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.